Muito boa tarde aos telespectadores da TV da Cidade, canal 16, para mais esta edição do Opinião Cidade. Nós vamos abrir o programa de hoje, infelizmente, com uma nota triste. Faleceu hoje em São José do Rio Preto, aos quase 100 anos de idade, o comerciante Manuel Miceli. Manuel Miceli, uma pessoa de grande relevância na sociedade riopretense nessas últimas décadas, foi o proprietário e, durante muitos anos, o gestor da Casa dos R$2.000, um tradicionalíssimo estabelecimento comercial que ficava ali na rua Bernardino de Campos, no centro da cidade. A família Miceli, os nossos sentimentos, as nossas condolências, e daqui a pouco a gente pode ter mais informações a respeito do horário do sepultamento marcado para esta tarde em São José do Rio Preto. O falecimento do senhor Manuel Miceli, da Casa dos R$2.000. No programa de hoje nós vamos conversar com também uma pessoa que tem muito para contar, tem muita opinião para exprimir a respeito da nossa cidade, a respeito do nosso país, a respeito das pessoas que nos governam, a respeito das relações entre as pessoas, enfim. É uma pessoa de larga formação humanística, um médico, foi prefeito de São José do Rio Preto nos anos 70, e também um intelectual, uma pessoa que escreve, que lê muito, que participa ativamente dos destinos dessa cidade. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Opinião Cidade o doutor Wilson Romano Calil. Doutor Wilson, muito obrigado pela sua presença. Eu costumo dizer que o nosso programa de hoje vai ser tema livre, pauta livre. Vamos conversar sobre um monte de assuntos. Muito obrigado por ter vindo. Eu que quero agradecer o convite gentil que me fez a direção da televisão, me informando que você me entrevistaria no dia de hoje. Eu peço licença para me associar a esse sentimento pelo falecimento do Miceli, que é um dos cidadãos mais respeitáveis como cidadão e como pessoa e como profissional do comércio de São José do Rio Preto. Minha família, as minhas condolências. Tá? Essa geração, né, doutor Wilson, geração do senhor Miceli, de vários outros empresários, pioneiros, né, da cidade de São José do Rio Preto, está neles, né, a raiz do desenvolvimento e do crescimento, da evolução dessa cidade, né? Doutor Wilson, e aí? Para onde nós vamos parar? Onde que o Brasil vai parar? Essa é uma pergunta aberta que eu faço assim para o senhor para provocar o começo desse programa. Outro dia eu fui convidado para realizar uma palestra em Catanduva, na comemoração dos 50 anos da Polícia Militar de lá, né? E eu disse que o tema da minha palestra seria erros e acertos dos governantes brasileiros desde o tempo do Império. Até eu fiz um aviso prévio, dizendo, tudo que eu vou dizer aqui é de minha inteira responsabilidade, não são dos muitos militares que estão com os familiares aqui, porque era um auditório de mais ou menos 500 pessoas, né? Eu me assumo a responsabilidade de tudo que eu vou dizer. Agora, se eu viesse aqui também, com lantejoulas, enfeitando, não tinha nenhum motivo para vocês me convidarem para vir aqui. Eu vou dizer a verdade, e vai doer em muita gente, mas então analisei os problemas que vieram ocasionando a atual problemática do Brasil, que é muito grave. E com isso eu até expliquei, eu não estou falando mal desse governo, eu estou falando mal ou bem de governos todos que nós tivemos, né? Começa lá com Dom João VI fazendo as capitanias hereditárias, dividindo o Brasil por faixas e doando para a família. Isso é o primeiro grande erro. Por quê? Porque nasceu ali a má distribuição de renda. E a coisa foi indo, passamos pelo governo de Pedro I, depois de Pedro II, que cometeu o erro de incrementar uma guerra com o Paraguai. O Brasil não tinha nada que brigar com o Paraguai. Há uma tendência em acreditar que Dom Pedro II tenha sido o mais honesto governante brasileiro de todos os tempos. Honesto e bobo. Sabe por quê? Nós tínhamos o Barão de Mauá. Esse foi um gênio, talvez o brasileiro mais genial. Naquele tempo ele criou banco aqui, banco na Europa, banco nos Estados Unidos. Pôs ferrovias, pôs hidrovias, abriu estradas no Brasil. O Brasil
até pouco tempo tinha 60 mil quilômetros de estradas pavimentadas. O Império Romano tinha 300 mil. Pavimentadas a pedra, hein? Eu andei lá no início, na Via Ápia, que é o início, né? Então, ao lado de ser um cidadão muito educado, muito diplomata, ele cometeu um erro quando ele perseguiu o maior dos brasileiros daquela época e um dos maiores da história do Brasil, que foi o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Até que o Barão de Mauá faliu. Pagou tudo que devia e encerrou a atividade de todas as empresas que abrangiam o Brasil inteiro, hein? O Brasil inteiro, ele teve iniciativas industriais no Brasil inteiro. O Barão de Mauá foi um dos maiores brasileiros que nós tivemos. E um grande empreendedor, né? Sempre foi um grande empreendedor. Tanto é que o dinheiro brasileiro valia mais que o dólar, né? Quando o Barão de Mauá estava na dança aí. Daí nós vemos tendo governos que acertaram, outros que erraram. O Getúlio teve muitos acertos, como fez a lei trabalhista, né? Que garantiu a aposentadoria, as leis trabalhistas, o descanso semanal remunerado, a indenização foi muito bom o governo de Getúlio nesse aspecto. Por outro lado, ele foi um ditador. E se a juventude brasileira universitária não vai para as ruas pedindo e exigindo que ele entrasse na guerra ao lado dos aliados, ele teria entrado ao lado da Alemanha. Exato. Porque o chefe de polícia dele, o Filinto Miller, era chegadinho e o Brasil hoje seria um país praticamente ocupado, né? Sem dúvida. Mas ele mandou uma tropa expedicionária para a Europa, maravilhosa, que honrou o nome do Brasil, né? Depois veio o Dutra. O Dutra, a primeira coisa que o artista fez foi romper as relações diplomáticas com a cortina de ferro. Diplomáticas e comerciais. Os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, ele fez para agradar. Os Estados Unidos não rompeu. Então eles compravam nosso produto e vendiam para o mundo da esquerda. Para a Rússia, para a China. Até o Mauro Borges, quando esteve na China, quando ele se elegeu governador de Goiás, esse foi um grande político. Ele chegou lá e ele falou que ele era favorável ao reatamento das relações diplomáticas com a China. A China tinha mandado para cá, quando estourou a Revolução de 64, uma comissão para fazer uma parceria comercial com o Brasil. Prenderam a comissão. Porque estourou a Revolução, prenderam a comissão de chineses. E interrompeu esse. E o Mauro disse lá que ele era plenamente favorável ao reatamento, para que nós pudéssemos atuar junto no comércio mundial, que a China hoje está dominando. Quando ele falou, veio o representante do Foreign Office, que é o sistema lá de público de negócios internacionais, né? Falou, senhor governador, me permita uma coisa. Em nome do Foreign Office da Inglaterra, eu quero manifestar a profunda desgosto em ver o senhor propor as suas relações diplomáticas serem reabilitadas com a China. Ele falou, malandro, então rompe as relações diplomáticas com a China, vocês da Inglaterra. Falou, não, this is other, né? Isso é outro negócio. Falou, outro negócio, né? Para nós devemos romper e não podemos reatar. Para vocês estreitam, né? As relações diplomáticas, né? Doutor, nessa linha aí, depois Jânio Quadros, eu estou louco para o senhor chegar em Jânio Quadros para ver o que o senhor pensa disso, mas Jânio Quadros até se aproximou um pouco de alguns países com os quais o Brasil não mantinha relações, né? O Jânio fez um governo doido, né? Não dá para entender, né? Um governo doido, um governo que não tem muito o que analisar. Aí você vai desembocar em 64. Isso. A Revolução de 64 começou com uma revolução. Mas o Castelo Branco, o pior presidente que nós já tivemos, na minha opinião, o que ele fez? Quando ele viu que ele estava com o poder na mão, ele começou a manobrar no sentido de permanecer no poder. Aí transformou a Revolução num golpe de Estado, com todas as consequências tétricas da tortura e da burrice, né? Que acabou resultando num monte de coisas que nós pagamos até hoje. Sim. Porque nunca que ele poderia, ele não tinha que obedecer à Constituição, porque vinha de uma revolução, ele tinha que ter feito uma Constituição consoante com o bem-estar do povo brasileiro e os interesses do Brasil. Não, ele evoluiu para uma ditadura muito violenta, que começou a montar açougues para matar pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? E no Recife. A coisa era brutal, a coisa não era brincadeira.
E aí fomos chegando nos atuais governantes. O Fernando Henrique comete a estupidez de assinar um tratado de não proliferação de armas nucleares a pedido dos países que têm armas nucleares. Não é? Bom, agora, não falando mal do atual governo, porque você está vendo que a coisa vem de trás, nós estamos num estado de anomia. Guarda essa palavra, anomia. Em direito administrativo, significa ou não respeitar as leis, as normas, as condutas, ou fazer de conta que elas não existem. O Brasil está nessa situação. E nessa situação de anomia, eu até tomei nota de algumas coisas aqui para mostrar para você. Ó. Quer ver? O indivíduo... Você viu essa história aí de mais médicos? Sim. Por que está acontecendo isso? Que é completamente ilegal, mas necessário. É ilegal. Você não pode pegar um cara de fora e vir aqui e falar, você é médico no Brasil. E em lugar nenhum do mundo é assim. Tem que fazer um curso não é? De adaptação, tem que tudo. Bom, mas o que está acontecendo? O camarada vai para a escola pública e estuda à custa do povo. Vai para o ginásio e estuda à custa do povo. Vai para a faculdade e estuda à custa do povo. Até a comida na faculdade era R$1. O almoço R$1, o jantar, né? Ele se forma, ele acha que não tem nada a ver com o povo. Ele não deve mais nada para o povo. Ele estudou a custa do povo o tempo inteiro. Eu fui lá no Rio Tapirapé pescar. Você passa por São Félix do Araguaia, entra lá, cruza a Ilha do Bananal e vai lá numa margem no afluente do Rio Araguaia, chamado Tapirapé. Tem lá uma tribuzinho de índia que está diminuindo cada vez mais com as doenças da civilização, né? Cheguei lá, comecei a ver o negócio lá. Como é que é isso aqui? Aqui são as grandes fazendas que os empresários de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, vão montando e que o que eles teriam que pagar para o imposto de renda, em vez de pagar para o imposto de renda, aplicam aqui. E o governo vem fiscalizar e eles não precisam pagar imposto de renda. São latifúndios assim do tamanho da Bélgica, por exemplo. Bom, eu vou te falar, lá tinha uma propriedade do Banco Comércio e Indústria de 30 mil alqueires, onde eu fui lá passear. Tinha uma de um empresário de televisão até aí, muito simpático, de 80 mil alqueires. E tinha uma da Suyami Sul, que dizem pertencer a uma indústria de gás, de distribuição de gás, de 300 mil alqueires. Isso é um país, rapaz. Isso é um país. E o que eles tinham? Eles não pagam imposto de renda e aplicam lá, não é? E então eles contratam um monte de... Porque a Sudene ia vigiar. Eles pegam um monte de operários, distribuem pela propriedade para desmatar. Chama fazer juquira. E eu aprendi esses termos lá. E o camarada faz uma casinha lá, coberta de lona, só para ele. Faz um buraco no chão, com 1,5 metro já encontra água e fica... o abastecida lá de água e de comida. Uma vez por semana vai o jipe da fazenda, né? Que naquele tempo que eu fui, o jipe da fazenda levar mantimentos. Se o cara estiver morto, ele põe dentro do pocinho que ele abriu e tapa, não tem mais nada. Pra você ter uma ideia, não tinha serviço médico. Aquele monte de fazenda lá, não tem um médico. Não tem um dentista. Até me quiseram me dar um vídeo de bala assim, cheio de dente, porque um funcionário do escritório lá aprendeu com os dentistas a arrancar dentes, que era só torcer e puxar. O camarada, com dor, ele aplicava a anestesia que eles deixaram para ele lá. Ia pôr tudo dente perfeito, né? Bom, eu falei, mas escuta, quando uma mulher entra em trabalho de parto aqui, como é que vocês fazem, hein, Guissa? Ele falou, ó, espera 10 horas. Não nasce... já vai fazer um buraco para enterrar, porque não tem médico, não tem parteira, não tem nada. Isso é o Brasil, hein? E o senhor está dentro do Brasil de anos o quê? 90, 80? Mas não mudou nada no mundo amazônico, naqueles igual. afluentes, né? Não mudou nada, se não piorou. Não é? Bom, então não seria muito mais lógico, em vez de buscar médico de fora, obrigar o que se forma à custa do governo aqui, aí trabalhar num sistema desse durante 2 anos ou 1 ano, com uma forma de ressarcimento, seria ou não seria? Sem dúvida. Pode falar. Aí existe uma tendência das pessoas acharem que não, mas ninguém pode obrigar ninguém a trabalhar, mas na verdade ele vai estar pagando, ele é credor do povo. Ele está devolvendo. Agora, você acha que é normal estudar a vida inteira à custa do povo? Outro dia eu mandei o meu consultório telefonar para São Paulo, para saber
de um escritor, de um médico especialista num assunto lá. A moça falou, aqui é R$ 750 a consulta, fora os procedimentos. Pô, um coitado aí. Outro dia, eu vou te contar um caso aqui. Apareceu uma moça no nosso serviço lá, dizendo que estava vendo uns escotomas no olho esquerdo. Saiu que ela tinha já ido em vários lugares, falaram que não era nada, minha filha foi examinar, oculista. Olhou e falou, ó, o caso dela é grave, ela está com possível câncer na retina. Ela está com o que é, minha filha? Conhece por câncer na retina? Ela falou, ó, ela perde a visão, mas tem duas condutas. Ou se arranca o olho, o que chama enucleação, ou ela faz uma aplicação de braquiterapia com iodo radioativo, ela permanece com o olho. Mas e não morre e vai curar ela do câncer da retina, né? Que é o retinoblastoma. Sabe quanto? Só tem 2 lugares que fazem em São Paulo. Um pediu R$ 35 mil e o outro é bonzinho, que ele pediu 25. O marido é um operário aí. Aí saiu uma revolta danada e, graças a uma atuação jurídica de umas pessoas, obrigou o hospital a fazer lá em São Paulo. Agora, no Brasil inteiro, quem tiver um retinoblastoma tem que enuclear, tirar o olho fora. Nossa. Uma moça, praticamente uma moça, né? Um olho bonito, que era... Só que ela perdeu a visão, mas o olho permaneceu. Isso é um retrato do Brasil. Há pouco tempo eu li, essa semana, um trabalho do Dr. Kutait, dizendo que as pessoas que se cuidam de câncer nos hospitais mais especializados têm muito mais chance de ficarem boas. Grande descoberta, né, doutor? Né? Do meu amigo Lula lá e a dona Dilma não foram tratar no SUS, não. Eles foram tratar lá no Einstein. No... Que democracia de maluco é essa aqui, hein? Se você tem money e vai num lugar desse, você fica bom. Se você não tem, você não fica. Apesar que nós temos um exemplo de hospital maravilhoso em Barretos. A filosofia deles é um espetáculo, não tem nada com eles, não. Só admiração por eles. Sem dúvida. Hã? Então, essa é nos países que tem anomia, a coisa fica desse tipo, não é? Aí o camarada lá tem que fazer uma aplicação de não sei o quê, de um estente. Vem o artista lá e fala assim, tem o nacional e tem o estrangeiro. Aí o coitado fala assim, meu pai, qual é que é melhor? Fala, qual é que é melhor, o uísque estrangeiro ou o uísque nacional? É incrível, mas isso existe, né? Isso existe. Bom, dentro dessa anomia, o Brasil está passando por penalizando o povo com preços absurdos. Por que o veículo mais caro do mundo, o brasileiro? Por que a peça de reposição mais cara do mundo? Por que é que você compra um gerador agora, ele quebra, você vai lá e comprar um carburador que quebrou? Não temos. Mas eu comprei nessa loja aqui, mas nós não temos. Tem que mandar buscar lá na fábrica. E aí? Custa quase o preço do gerador, é melhor você comprar outro. É verdade. Não é assim? É verdade. Então, pode fazer pergunta. Pois é, mas como resolver essa questão? Volto àquela pergunta inicial, né? Onde é que nós vamos parar, né? Se o problema da saúde chega nesse ponto, a questão dos preços, a carestia, nem se usa mais essa palavra, né, doutor Wilson? A carestia, né? Que as pessoas usavam antigamente, né? Mas isso está correndo. A primeira coisa é combater a anomia, obrigar os governos. Não é mal, não estou falando mal desse governo. Se falar, eu falo também, mas governos que vêm. A primeira coisa é botar o freio no capitalismo selvagem. Agora tem um implante de cóclea aí para o indivíduo voltar a ouvir. R$80 mil. Porque o custo de fabricação de um aparelho de ouvido para ouvir é R$20. Por que vendido a R$12 mil? Por que o chinês vendia lá no Paraguai por $3? Então, tem que existir livre mercado. Faz parte do sistema, o livre mercado. Mas o livre mercado não pode, em hipótese nenhuma, continuar sendo confundido com livre roubalheira. Isso. Porque é o royalty. O que se paga por quem tem uma patente que ajuda a destruir
a economia do povo. Doutor Wilson, no caso específico do Brasil, na questão da economia, por exemplo, você está citando o exemplo da indústria automobilística. O carro é mais caro, a peça é mais cara, etc. Agora tem um grande componente aí da tributação, né? Nós pagamos também os impostos mais caros. O custo Brasil entra aí de uma maneira muito violenta nessa história. Então, o custo Brasil, né? É claro, pois a gente fica quieto. Os políticos que a gente elege ficam quietos. Um diplomata brasileiro, além de ganhar muito bem, está aí no jornal de ontem, ele recebe 57 mil reais por mês de auxílio moradia. Quer dizer, todo mês, além do salário dele, aposentadoria, plano de saúde, ele ainda recebe 50 mil para você alugar a casa. Se ele alugar por 3 mil, sobra 54 na mão dele, né? Todo mês. Todo mês. E precisa alugar a casa de 57 mil reais por mês? Tem necessidade? Imagina. Mas tem sim, porque o costume... Veja bem, um camarada que tem uma confraria que toma um vinho de 12 mil reais toda semana, de 15 mil reais. Para mim, ele no mínimo é débil mental. Para mim, ele é. Porque não é possível que ele tenha mais prazer em tomar o... Aliás, ele toma em companhia de outro meia garrafa de vinho, custando 15 mil reais, do que ele pegar esses 15 mil reais dividindo para ajudar uma noiva pobre, comprar um enxovalzinho, ajudar uma criança a comprar. Não era muito mais prazer para ele? O louquinho não tem. Hein? Sem dúvida. Agora, um nosso senador lá que foi apanhado, que era a Delta, ou aquela companhia que dava vinhos de 35 mil reais a garrafa. Olha, é muita falta de vergonha na cara tomar um vinho de 35 mil reais a garrafa, não é? Tem gente que compra, né? 35 mil reais. Mas Gerais ganha de empreiteiro. Se ganhar, não é? Se ganhar é pior ainda. É muita ainda. falta de vergonha na cara, não tem outra coisa para dizer. Se ganhar é pior ainda, porque quem está pagando é o povo brasileiro. É o povo, claro, claro. Agora, quer ver? Aqui eu tomei nota de algumas coisas para falar para você. Tá aqui, ó. O salário, o que é aqui que esculhamba tudo? É o voto. Você não vota num pilantra, que é pilantra por várias razões. Porque ele pratica pilantragem ou porque ele fica omisso diante da pilantragem. Daqui a uma eleição ele vota, ou ele é candidato, ele é reeleito. Grande parte dos bandidão que estão aí na política brasileira, eles foram reeleitos quantas vezes? Muitos, alguns. Então o segredo de consertar o país está no voto. De duas formas, ou você não vota para não cohonestar. O que significa cohonestar? Você está dizendo que aquilo está certo. Ou então você vota em branco para não cohonestar, ou então você não vota em gente que não presta. Mas o senhor acredita na tese da política representativa, né? Porque a outra pode é pior. funcionar. Porque a outra é pior. É. A outra vem para a ditadura traz a proteção aos parentes, aos amigos, a não sei o que, é pior. A representativa é ainda você tem, pelo menos você escolheu um bandido, mas você escolheu, né? Tá. Porque às vezes o senhor falando assim, a gente pode ter a impressão que o senhor está defendendo o voto em branco ou voto nulo. Eu sei que o senhor não defende isso. Não, mas numa eleição, por exemplo, tem pilantra, cafajeste, ladrão. Eu vou votar em branco ou nulo. Não tem outra alternativa. Ora, né? senão eu estou coonestando, estou dizendo que a eleição está certa. Porque começa da democracia de Araque, dela, o voto, por exemplo, você. De repente você fala, não, eu estou sendo omisso, eu devia ser candidato a deputado. Se você não estiver inscrito num partido, você não vai ser candidato a deputado. Sim. Se você estiver inscrito num partido, vai depender do interesse de quem está lá na direção, sim, se você vai tomar voto de um ou de outro, ou se você tem chance de se eleger e não interessa para eles. A questão da definição das legendas então, não é nada como teria que ser? Qualquer cidadão tem o direito de se candidatar fora da lista dos partidos políticos, né? É uma beleza, mas o camarada é dono de um partido, o governo dá um monte de dinheiro para ele por mês. Tem fundo partidário. É, um monte de dinheiro, ninguém quer. Eu não vejo camarada pedir dureza, só moleza, né? É o fundo partidário, por isso que todo mundo briga, quer formar o partido. Em vez de ter 2 ou 3 ou 4 partidos representativos da opinião pública, da opinião intelectual do público, né? Do modo de pensar, tem 50 partidos isso, aí, né? Exatamente. Eu duvido que tenha um brasileiro que sabe o nome de todos eles. Isso aí não vai consertar o Brasil nunca. Doutor, nós estamos na iminência no Brasil de experimentar de passar por uma reforma política, ou reforma eleitoral, sei lá como é que estão chamando isso.
O que o senhor defende para essa reforma? O senhor defende, por exemplo, o voto distrital? O que o senhor pensa em termos de futuro político imediato aí para o Brasil? Nós estamos na iminência de passar por uma reforma que não vai acontecer em benefício do povo. Porque quem vai propor vai fazer direitinho, de acordo com os interesses dele, né? Manter o status quo ali, né? É bom. A complementação da pergunta, qual era? Se o senhor defende, por exemplo, mecanismos como voto distrital misto... O voto distrital tem muito mais sentido. Porque você vai votar aqui num camarada que é deputado, candidato a deputado estadual por Guarulhos. Ele tem que ter a votação dele lá. Aqui são as pessoas daqui que conhecem os problemas da região. Então o voto distrital é muito mais lógico do que o voto por... Isso que o doutor Wilson está falando, que assim, não é que você tem que votar na pessoa de lá, é que você votando no partido dessa pessoa aqui, ele acaba sendo beneficiado pelo voto proporcional. Indiretamente, então, exatamente. Né? Então, o voto distrital seria um voto que limitaria geograficamente os candidatos. Só pode votar em alguém aqui da região. E eliminaria algumas, que algumas pessoas chamam de zonas mudas, né, da representatividade. Né? Deve ter regiões, por exemplo, no estado de São Paulo, que é um estado densamente povoado e politizado, deve ter regiões sem representação. Deve ter, né? Então isso é uma coisa que pode mudar. Então o voto distrital é um caminho. Você elege um deputado federal. Ele fica 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, mas depois reelege. Quantos projetos ele fez de interesse do povo? Nenhum. Quantos não sei o que ele fez que melhorou a vida das pessoas pobres, a saúde pública? Nenhum. E torna a votar nele. Então alguma coisa está errada, não está? Sem dúvida. Alguma coisa está muito errada nesse sistema eleitoral brasileiro. Outro também somos nós dois, que fugimos do mundo político, não queremos saber dessa sujeirada, mas nós estamos errados, viu? Nós temos que participar até para te dar a moral de falar mal deles, quando eles erram. Isso está certo, é verdade. Nesse aspecto também a gente tem que reconhecer isso. Doutor Wilson, e no âmbito dos legislativos municipais, por exemplo, Câmara Municipal, já tem gente que defende, muita gente defende, sempre se defende a questão de aumentar o número de cadeiras nas câmaras municipais, etc. Eu acho que não poderia se pensar em aumentar o número de cadeiras sem antes aumentar as prerrogativas dos vereadores, né? Que estão ainda na época da ditadura, que não tem prerrogativa nenhuma. Prerrogativa é de dar nome de rua, decretar que dia tal é dia da costureira, sei lá, coisas do gênero, né? Essa questão da prerrogativa, como mudar isso? Aumentar. É o mesmo que alguém que não sabe operar, está operando um doente, e como ele não sabe operar, põe mais 5 para ajudá-lo, e os 5 também não sabem operar. Então aí são 6, formam uma bagunça que piora mais a situação, né? Bom, há algumas coisas que têm que ser mudadas da legislação brasileira. Por exemplo, o meu amigo ali, o operador aqui, ele se elege vereador. Então, o que ele faz? Ele começa a votar contra os interesses do governo. Isso aí não é aqui, estou falando do Brasil inteiro. O que você vai fazer? Você não faria isso, nem eu. Convida ele para ser secretário. O próximo, aí ele é substituído por alguém do partido dele que vai ocupar a cadeira dele, não vai? Um suplente, exato. Está na mão de quem nomeou o secretário. É refém. Porque falou, você vota de acordo com o que eu quero, ou senão eu volto o outro para o teu cargo e te põe para fora daí, não é? Exatamente. Isso tinha que acabar. Você é vereador, você é vereador. Você é secretário, você é secretário. No Brasil inteiro. Se você é deputado, você vai continuar sendo deputado. Não tem nada de ser secretário do governo. Você é senador, não tem que ser ministro, não. Você não foi eleito para ser ministro, você foi eleito para ser senador. Você é deputado federal, você vai continuar como deputado federal. Organizar essa anomia, não é? Anomia, a palavra. E, sobretudo, honrar a vontade do eleitor, né? Quer dizer, ele decidiu que aquela pessoa... Ele não votou no cidadão para ele ser lá ministro, votou nele para ele ser deputado federal, né? Exatamente. Ele fica deputado federal como vai ser ministro, o que assume no lugar dele fica na mão do governo. Só bota o que senão eu volto meu ministro para aí e te põe para fora. Tá vendo como é? Fica refém dessa... Fica refém da situação. Exatamente. Então, outra coisa, o senhor, por exemplo, já foi político, já foi prefeito de São José do Rio Preto, nos anos 70, uma administração elogiável, né? Elogiada até hoje, assim... a diferença entre um bom administrador e um estadista é que o estadista, as obras dele ficam, né? Os conceitos implantados naquele tempo ficam. E, na minha opinião, o senhor implantou isso, essa coisa aqui em Rio Preto. Mas, por exemplo, o senhor é político de uma época em que não era permitida a reeleição dos cargos executivos, por exemplo. Hoje o é, em todos os níveis.
O senhor acredita que isso é positivo ou não? Tem um aspecto positivo e outro não. O aspecto negativo é que você estando no cargo e resolvendo usar o cargo para se reeleger, é muito mais fácil para você, não é? O aspecto negativo é que, é isso que eu estou dizendo, o negativo, né? Sim. E o aspecto positivo é que o reconhecimento de que o povo gostou daquela administração. O povo gostou não significa que a administração foi boa, não. Porque o povo faz cada escolha de vez em quando. Faz 400 anos que o Sarney manda no Maranhão, né? E mandam lá por voto do povo. Olha lá o que está acontecendo lá. Então, a reeleição é um instituto que poderia ser mantido com algumas salvaguardas. Ela tem prós e contras, a reeleição. Talvez tenha que haver salvaguardas para evitar o uso da máquina, né? Coisas do gênero, né? É muito difícil, né? É que é difícil. É muito difícil. Sem Mas dúvida. não é uma das piores coisas que tem no mundo democrático. Democrático, né? Tem coisa pior, né? Não tem democrático, é democrático com aspas aí. Eu vou pedir a sua licença um minutinho para um rápido intervalo no nosso programa e voltamos na sequência aqui com o Opinião Cidade, hoje conversando com o Dr. Wilson Romano Calil. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Obra fundamental para Rio Preto. A duplicação da BR-153 vai acontecer. Vamos ter mais de 17 quilômetros duplicados, 9 trevos com 14 viadutos. A Prefeitura refez projetos anteriores, adquiriu licença ambiental que não existia e antecipou as desapropriações, que nem era sua obrigação. 70% estão resolvidos. Saiu aí a duplicação para nossa cidade, só tem a agradecer. Trânsito melhor e com muito mais segurança. Prefeitura de Rio Preto. Cada um com os seus problemas. E o CVV para escutar os de todo mundo. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Nós estamos conversando aqui no Opinião Cidade de hoje com o Dr. Wilson Romano Calil, médico em São José do Rio Preto, ex-prefeito de São José do Rio Preto e uma grande liderança da sociedade civil riopretense, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que as pessoas admiram muito. E tem até uma curiosidade de saber do Dr. Wilson. Dr. Wilson, o senhor é uma pessoa religiosa, não? Depende do que nós vamos entender por religião aí, não é? Eu não sou um praticante religioso assim, né? Mas eu sou cristão, convicto, né? Eu tenho convicção de que o cristianismo é uma coisa excelente para a humanidade. E respeito as outras religiões. Eu nunca vi ninguém piorar com religião. É verdade. Só vejo melhorar, seja qual for a religião, né? E o cristianismo e o catolicismo, especialmente, estão passando por um período de... Está todo mundo observando muito o que é que vai acontecer aí depois de algumas atitudes, de alguns pronunciamentos, de algumas sinalizações que o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, o argentino Bergoglio, está imprimindo no pontificado dele. Esse Papa é um sucesso. Ele Isso, queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Ele por si só, ele é um intelectual, um homem inteligentíssimo. Eu estou ele fazendo um discurso sobre essas guerras na Síria, ele falou, isso tudo é indústria armamentista fazendo confusão para vender armas. Não é qualquer um que tem coragem de falar isso, né?
Outro dia também ele, sendo interrogado pelo Zamarotti, da TV Globo, perguntou para ele sobre esse negócio de casamento gay. Isso. Aí ele parou, falou, se ele fala que é contra, ele vai ter a esquerda do mundo contra ele. Se ele fala a favor, ele falou, quem sou eu para julgar? Só aí você já está vendo, né? Ele é um argentino, e o argentino costuma surpreender. Quando perguntaram para ele, mas o brasileiro tem uma certa pinima com o argentino. O futebol. Ainda bem que não é coisa grave. O futebol que trouxe isso para cá, mas não. Perguntaram para ele, mas um Papa argentino, ele falou, vocês não falam que Deus é brasileiro? Eu sou argentino até eu. Argentina, o meu irmão André é um admirador da Argentina. No dia ele estava falando comigo sobre isso aí, ele me disse o seguinte: a Evita Peron foi uma das maiores estadistas que o mundo já viu. Oradora, estadista. Morreu com 32 anos de idade. Exatamente. A Argentina tem Gardel, que foi nascido no Uruguai, criado na França e virou ídolo na Argentina. Não teve Gardel? Sem dúvida. Teve. A Argentina teve um cidadão que, trabalhando num porão na Argentina, chamado Bernardo Ussai, um fisiologista, ganhou 3 prêmios Nobel. A Argentina tem 5 prêmios Nobel. O Brasil, nenhum. Isso. Nós temos que aprender. Em 1925, a Argentina tinha metrô. Isso. O maior líder político de massa é o Che Guevara argentino. Isso. Líder de massa. De modo que não vamos falar no Messi, porque aí nós temos o Neymar, né? Aí não dá para se contrapor, né? Não dá para trazer discussão para o futebol, né? Mas outro dia nós estamos conversando aqui nesse programa com o professor Romildo Santana, e ele também tocou nesse assunto. Ele falou assim, olha, as pessoas criticam o argentino de uma maneira geral, chamam ele pejorativamente de hermanos, para tentar... É uma maneira pejorativa de chamar. E, na verdade, é um povo muito informado, muito politizado, né? Muito politizado. Pelos nomes que eu citei para você, exato. A Evita Peron morreu com 32 anos. Com a maior líder de massa, líder dos descamisados, né? Isso. 32 anos. Não é brincadeira, uma estadista, sei como ela era, né? Se você lembra do Don't Cry Me, Argentina, feita por um compositor inglês, essa música emocionou a Argentina inteira. Sem dúvida. De modo que é isso aí. Pois é. Tem muita coisa para a gente conversar. Já falamos aqui sobre política, já falamos ligeiramente sobre economia, já falamos sobre geopolítica, algumas coisas de geopolítica, etc. Nesse aspecto, o mundo está conturbado, está complicado, né, doutor Wilson? Mais uma vez, onde o mundo nós vamos precisa parar criar juízo, né, e criar um órgão menos fantoche do que a ONU. A ONU é um órgão fantoche. Como é que é possível a França e outros países assim, fazer parte do Conselho de Segurança da ONU? E o Brasil é um continente, o Brasil não é um país. Não faz parte do Conselho de Segurança. Está mendigando essa posição. Né? A ONU tinha que deixar de ser financiada por um país para ter independência. Ela tem grande papel a ser realizado no mundo, mas ela não realiza. O mundo está conturbado. Porque você vê, a Coreia do Norte já conseguiu a bomba atômica. Os que querem jogar bomba atômica lá já receberam o aviso. Nós temos foguete para jogar aí. Não é? O Oriente Médio está uma baderna. Sim. Não há segurança em nenhum lugar do mundo. Países terroristas e organizações terroristas. Isso. O senhor acredita que o mundo corre o risco ainda de caminhar para um conflito nuclear? Corre esse risco. A natureza humana quando houve aquela invasão das Ilhas Malvinas pela Argentina, que aquela invasão foi os militares argentinos que estavam caindo de podre do governo, né? Da ditadura. Eles quiseram mobilizar o povo argentino com patriotismo. Isso. Então invadiram as Ilhas Malvinas. A Inglaterra ameaçou jogar bomba atômica. Ameaçou jogar. E, diante das razões de Estado, eles jogam mesmo, não tem conversa. E o senhor Fernando Henrique Cardoso me assina um tratado de não proliferar. Vai ser inteligente assim, lá em Nova York, viu? Doutor Wilson, uma nova vertente aí da ação política internacional é a ação terrorista, como o senhor mencionou agora há pouco, né?
A Al-Qaeda, agora há pouco, alguns anos atrás, a gente já deu exemplos de... Foi até onde a gente jamais achava possível que alguém fosse nessa ousadia, né? E esse risco? E o terrorismo internacional? Até onde nós vamos O terrorismo internacional é um fenômeno terrível, porque acaba pagando o pato quem não tem nada com isso. Por exemplo, explode um ônibus lá e morre um monte de gente que não tem nada a ver com a atitude política de um povo ou de uma coisa. Mas tem o terrorismo de Estado também. Sim. O tal de drone. Você joga um avião bomba programado num determinado país para cair num determinado lugar com erro de 40 metros. E aí daí meia hora você joga outro, porque se tiver alguém socorrendo os feridos é para morrer também. Então tem o terrorismo de Estado e nenhum dos dois se justifica sob nenhuma condição. Porque é covardia dos dois lados. Matar quem não tem nada a ver com a briga, isso é covardia dos dois lados. E os antídotos para isso, um dos antídotos para isso, eu acredito, seja a religião mesmo, como o senhor disse agora. Então, uma figura que nem a do Papa Francisco e de outros líderes religiosos de outras crenças também, tem ajudado bastante nesse ponto. Se não fosse a religião, a coisa estaria pior, né, doutor? Se esse Papa fosse ouvido, a declaração dele que ele fez na praça, lá na frente do Vaticano, de que as guerras não passam de atitudes para vender armas, não foi publicado pelos jornais do mundo, não. Um jornal aqui no Brasil publicou, porque a indústria armamentista é muito forte. Sem dúvida. E eles fabricam armamento para quê? Para que fabricam um monte de avião de combate, de guerra, de não sei o quê? É para vender, não é? E se não tiver guerra? Não usa, ninguém O compra maior mais. azar dos Estados Unidos foi ter acabado a União Soviética, ele ficou sem inimigo. Ele ficando sem inimigo, como é que ele vai fazer arma de... Não é? Sem dúvida. Então... Doutor Wilson, agora há pouco a gente estava conversando sobre saúde, me ocorreu um tema aqui, que o senhor como médico deve ter bastante informação sobre isso, bastante familiaridade sobre esse tema. Há informação no Brasil de que o número, por exemplo, de partos cesariana é muito acima da média internacional, etc. Isso é verdade, não é? Isso é ruim, é bom? Como é que é isso? Isso é uma velha discussão entre os médicos, né? Sobre a indicação de cesarianas. Eu acho o seguinte, existem duas indicações que são válidas. Uma é quando há uma distócia. Para não prejudicar a vida do feto nem a vida da mãe, indica-se a cesariana. Mas outra é a liberdade da mulher também. O corpo é dela, a conduta não é amoral, não é imoral, e ela quer fazer cesariana. Eu acho que é defensável. Já, por exemplo, quando surgiu aquela discussão em torno do aborto para o anencéfalo, é mais complicado ainda, porque o anencéfalo é um ser humano, ele não tem cérebro. Então, muita gente era contra e muita gente a favor. Então, nesse ponto, você tem que... A lei respeita a vontade da mulher. Quando ela, por exemplo, é estuprada, e ela tem o direito de fazer o aborto. Certo. O tema é complicado. A hora que você enfia a religião no meio, aí complica de uma vez, né? Agora, nesses casos aí, o aborto é defensável, né? De estupro, tem até um tipo de aborto chamado aborto necessário. Quando o que está ocorrendo no útero da mulher, como um sangramento abusivo, já está ameaçando a vida dela. Chama aborto inevitável. Agora, em outros casos, não. Nos outros casos, o anencéfalo encontra alguém que não é um ser humano porque não tem cérebro. Do ponto de vista religioso, é muito complicado. Sem dúvida. É muito complicado. Não dá para ter se formar até um conceito a respeito disso. Para ser radical, assim, numa determinada posição, né? Uma vez falando em outra televisão sobre esse negócio de aborto, eu fiz um teste com o telespectador. Falei, vou fazer um teste com você. Eu tenho que falar sobre o aborto do anencéfalo, vamos ver você. Preste atenção você, telespectador, que está me ouvindo aí também, para participar do teste. Se uma mulher já tem 3 filhos, e é para você também, e esses 3 filhos são doentes, fisicamente, mentalmente doentes, destroços humanos praticamente de doença. Ela é engravida pela 4ª vez, e ela também é muito doente. Ela engravidou pela 4ª vez depois de ter 3 filhos em petição de miséria, e ela mesma. Você é favorável ou contra o aborto que essa mulher pratique? Você, por exemplo. Olha,
É difícil também aquela história, chegar num ponto Que é da difícil, religião, mas eu mas você acho tem que votar. Eu defenderia o... Você é favorável? Defenderia. Você acabou de matar o Beethoven. É isso, porque o Beethoven Ela já é tinha filho tido- de uma mulher Isso. doente, com 3 filhos doentes e que engravidou pela 4ª vez. É. E acabou gerando um gênio da música, né? Exato. Mas a tua resposta é uma resposta que tem base moral, base ética, não é uma coisa assim, solta no ar, não. E o negócio do Beethoven aí, eu estou falando porque é uma realidade que aconteceu. Eu sei. Já tinha ouvido Como essa... poderia ter acontecido pior também, né? Não, mas é verdade. Isso mostra só a complexidade do assunto. É Uma complexo, coisa é muito complexo. Eu vou aproveitar então mudar de assunto um pouquinho, professor, Vamos mas mudar. vou perguntar não menos complexo que eu acredito. O Brasil recentemente foi assaltado por uma ameaça aí de se proibirem publicações de biografias não autorizadas. Houve até um movimento de intelectuais, etc., contra e a favor, isso e aquilo, etc. A sua opinião, doutor Wilson, que o senhor também escreve, já escreveu livros, etc. Então, o que o senhor pensa a respeito disso? Ó, eu acho que tudo que eu disser, ou você disser, ou qualquer pessoa disser, a respeito de outra pessoa, seja falando, seja escrevendo, e no caso da biografia escrevendo, aquele que fez é responsável, juridicamente responsável. A própria lei brasileira, Sim. quando defende um direito que eles chamam de direito intangível, porque você não segura na mão, mas ele existe, né? Como a defesa da honra, da imagem, né? A pergunta foi... A questão das biografias. E na biografia, se você disser alguma coisa que ofende profundamente o indivíduo biografado, alguma aleivosia, alguma mentira, etc., você vai responder nos tribunais. Claro, isso é fora de questão, é claro que tem que ser assim. Né? Tem que ser assim, claro, você não pode proibir. Então você estabelece a censura. Os militares foram tão condenados pela censura, nós vamos oficializar a censura? Exato. Escreve o que você quiser do Caetano Veloso, depois você vai responder na justiça. E é claro que deve ter aí, doutor Wilson, um componente financeiro, né? Quer dizer, então se a pessoa também, se o autor disso vai ganhar dinheiro graças à popularidade do biografado, talvez tenha que se estudar uma compensação pro biografado. Mas não A proibir. compensação é o seguinte, ele vai lá e processa por calúnia, difamação, não é? E ele Ou recebe. pede, exato, A lei prevê. A lei é sábia, o cumprimento da lei é que é problemática. A maioria das leis são sábias, não é? E elas surgem da necessidade social. Mas a maioria tem difícil aplicação. Quanto a essa, não. Quantas vezes alguém é condenado aí por injúria, infâmia, difamação, não é? No Brasil nós criamos até lei de imprensa já para aperfeiçoar as coisas. Com o direito de resposta, né? Isso. Tudo isso aí. Direito de resposta. A pergunta é muito boa. Tá certo. Então vamos ver se esse assunto evolui. Parece que não evoluiu, parece que o assunto parou, né? Se houve algumas proibições de publicação de livros, e aí gerou-se a celeuma toda. Parece que parou. Ninguém se atreveu a lançar mais nenhum, ninguém se atreveu Não, e não vai pegar, a censurar mais o que alguns compositores queriam, não vai pegar. Não vai de maneira alguma. É coisa mesmo difícil mesmo. Bom, eu vou pedir mais um minutinho da sua atenção, fazer mais um rápido intervalo em nosso programa, e nós voltamos daqui a pouco aqui para Opinião Cidade, para a parte final do nosso programa. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Obra fundamental para Rio Preto. A duplicação da BR-153 vai acontecer. Vamos ter mais de 17 quilômetros duplicados, 9 trevos com 14 viadutos. A Prefeitura refez projetos anteriores, adquiriu licença ambiental que não existia e antecipou as desapropriações, que nem era sua obrigação. 70% estão resolvidos. Saiu aí a duplicação para nossa cidade, só tem a agradecer. Trânsito melhor e com muito mais segurança. Prefeitura de Rio Preto. Cada um com os seus problemas. E o CVV para escutar os de todo mundo. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio.
Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Estamos voltando aqui à Opinião Cidade, conversando com o doutor Wilson Romano Calil, ex-prefeito de São José do Rio Preto, médico em São José do Rio Preto. E, aliás, o doutor Wilson Romano Calil é médico em plena atividade, né, doutor? Está trabalhando e trabalhando bastante. Aliás, sempre trabalhou, né? Sempre. Inclusive na época em que, nos 4 anos em que exerceu o cargo de prefeito municipal de São José do Rio Preto, conciliava esse exercício com a atividade médica. Fala claro, ganhava o correspondente hoje a uns 3 salários mínimos, não dá para viver. Ou eu partia para o defeito muito comum na classe política, que é passar a mão, ou ia trabalhar, né, para poder sobreviver. Tá. Então, o senhor continua trabalhando, continua diariamente no consultório, tem lá os seus clientes, seus pacientes, né? É. Fala cliente ou paciente? Eu sempre tenho dúvida sobre como tratar Tanto faz, né? Paciente porque ele obedece ao médico, né? Ele é as duas coisas. Ele dá preferência para o médico. Ele é as duas coisas, né? Tá certo. A medicina brasileira, doutor Wilson, está num bom caminho? Nós falamos aí do Mais Médicos, etc., tem alguns problemas, quer dizer, chegamos à conclusão de que nós não temos médicos formados em número suficiente para atender as demandas do Brasil, sobretudo nas regiões mais afastadas, etc. Você pergunta se ela está no bom caminho. Eu diria para você o seguinte, do ponto de vista técnico, ela está em bom caminho, ela equipara talvez as melhores do mundo. Tecnologicamente, inclusive, né? Tecnologicamente, inclusive. Muito boa. Agora, do ponto de vista ético, moral, político, isso é democracia? Se você vai para aquele hospital lá, você se salva, você não vai, você morre, o pobre, o que é a mulher do olho? Se ela fica em qualquer outra região do Brasil que não fosse São Paulo, que ela foi atendida na marra, ela arrancaria o olho, chama enucleação. Se ela vai lá, faz a aplicação do iodo radioativo por uma técnica de radioterapia lá, não é? Salva a vida dela. Salva a vida dela. Perde o olho, mas salva a vida. Né? Não perde o olho, mas ela só perde a visão. Perde a visão, isso. E o olho continua esteticamente. Isso. Então, que democracia é essa? Se você vai para a UTI de um hospital, como 2 outros em São Paulo, que mais parece um centro de indústria da saúde do que de um hospital humanitário, né? Que não tem nada de humanitário, argentário, na verdade. Você se salva. Se você não vai, você vai para o brejo. Que democracia que é essa aí? O senhor ainda se irrita, se aborrece quando ouve essas informações, quando vê esses noticiários sobre essas disfunções, não só na saúde, mas também na política? Não dá para ficar quieto. Não dá, porque é muito brutal. Porque às vezes a pessoa se irrita ou então você vai receitar para um doente. Você vê que ele não tem dinheiro para pagar aquele remédio. No mesmo tempo, você pega o jornal e lê com um deputado, que um diplomata brasileiro está recebendo 57 mil reais por mês de auxílio para ele alugar uma casa. Ele vai, por que ele precisa alugar um palácio? Exatamente. Aí ele aluga um de 10 e fica com 47, fora o salário, os planos de saúde, os aplicativos. Não é democracia, não. Na minha opinião, não é democracia. São coisas que irritam, né? Não é democracia. Mas algumas coisas, o brasileiro reage de 2 formas. Ou reage com irritação desse jeito, ou reage fazendo uma piada disso, fazendo blague disso. É muito comum, né? O brasileiro é bom nisso, né? Muito bom. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Wilson Romano Calil aqui na Opinião da Cidade. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Sempre é um prazer muito grande conversar com o senhor, uma pessoa de vasto conhecimento, vasta cultura, profunda vontade de se imiscuir em assuntos até delicados que muitas pessoas se afastam, desviam, contornam, né? Mas o doutor Wilson sempre toca na ferida, como se diz por aí. E eu tenho até, não sei se eu posso dizer isso já, mas vou dar uma notícia. Talvez
muito em breve o doutor Wilson esteja presente aqui na TV da Cidade, fazendo comentários com esse tom crítico aí que vocês acompanharam um pouco nesse programa. É isso mesmo, doutor? Vamos caminhar para esse... Eu não sei, eu ouço cogitações como você, né? Mas uma coisa a gente tem que independente de qualquer outras coisas, não se pode ficar calado diante do que está acontecendo. Porque o povo é muito indefensável indefeso. Não. É muito desprotegido. Isso, indefeso. Indefeso, ele é desprotegido. Se não houver pessoas que se levantam para defender o interesse dessas pessoas, não sei como é que fica o país. Cada vez vai piorando mais. Porque aqueles que têm privilégios alcançados pela pilantragem jurídica, eles são insaciáveis. Auxílio moradia, auxílio paletó na Câmara dos Deputados, 13º salário, 14º, 15º. Presentes de vinhos aí de R$30 mil a garrafa. 35, né? 35. Bom, você já está fazendo desconto de 5 mil, 35. Auxílio para carregador de mala no aeroporto, mas tem sentido? Auxílio paletó para pôr roupa, mas tem algum sentido uma coisa dessa? Plano de saúde, plano odontológico, plano de... E o povão? E o povão? E o povão que coloca esses caras lá, hein? Agora, como é que tinha que ser? Se organizar, participar de organizações. O senhor é candidato? Assina um termo aí que o senhor não receberá nada disso. Tem um deputado lá, um tal de Regufe, não está recebendo nada disso. Então, uma onça com ele, que está dando um mau exemplo. Ele não quer receber de tudo isso aí, não. Então, diz que ele está dando um mau exemplo. O mau exemplo virou... O bom exemplo virou o mau exemplo. Vira mesmo. Doutor Wilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É esse inconformismo aí do doutor Wilson que faz dele essa pessoa tão agradável da gente conversar, saber opiniões dele a respeito dos mais variados assuntos, como nós fizemos hoje. No começo, nós dissemos aqui no programa que nós teríamos uma pauta livre. E a pergunta inicial era assim, aonde é que nós vamos parar? E nós perguntamos sobre vários assuntos que nós conversamos, saúde, educação, economia, política. Doutor Wilson, aonde nós vamos parar? Não conseguimos definir aonde nós vamos parar. Mas Deus sabe. É difícil, porque Deus sabe. Muito obrigado, doutor Wilson Romano Calil. Muito obrigado a você pelo prestígio de sua audiência. Estamos convidando mais uma vez o telespectador da TV da Cidade a acompanhar o Opinião Cidade amanhã a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos e uma boa tarde.